Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tu tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Até aqui. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Espírito Santo que possa nos inspirar, assim como foi feito quando escreveram o texto, que Ele possa nos inspirar agora ao ler o texto e refletir sobre esse texto. Pai eterno, Deus bendito, que a Tua palavra, Senhor, Tua palavra que é viva e eficaz, possa produzir efeito em nossa vida, porque a Tua palavra, Senhor, é a Tua revelação para nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, é a voz do Senhor falando ao nosso coração. Em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. O apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, um jovem pastor, um discípulo de Paulo, para dar continuidade ao ministério iniciado pelo apóstolo Paulo. E chegando aqui, ele faz algumas advertências sobre a palavra de Deus. A advertência que ele fala diz aqui: você precisa continuar naquilo que você aprendeu. Parecido um pouco, meus irmãos, com o texto de Gálatas. Ó Gálatas, me admiro que esteja saindo do que vocês aprenderam para outro evangelho. Lembra disso? Bem? Não? Comeram queijo? Esse texto diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo: Timóteo, mantenha-se firme, fique firme naquilo que você tem aprendido. Você sabe de uma coisa, você tem aprendido as sagradas Escrituras. A importância de se aprender a palavra de Deus, a importância de se conhecer a palavra de Deus. Não confunda salvação com edificação. Salvação tem todo aquele que crê em Jesus, amém, irmãos? Você crê em Jesus? Ótimo, excelente. Agora sua vida não caminha, tua vida espiritual não cresce 1 centímetro, 1/10 de centímetro, se você não se esforçar em aprender a palavra de Deus. Se você ficar limitado tão somente em ter Jesus como seu Salvador, tu vai ficar nanico na fé, anão na fé. Você vai ficar defeituoso na sua vida espiritual. Porque quem promove o crescimento espiritual é a palavra de Deus. Eu não consigo entender, não consigo compreender um crente que não se interessa, um servo de Jesus que não se interessa por aprender a palavra de Deus. Não tem a menor intenção, não tem menor motivação para aprender a palavra de Deus. Pois saiba você que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando o salmista escreve Salmo 119, a Priscilinha, nosso mote, né, Priscilinha? Você não vem à escola dominical, você não sabe, né? Puxa vida. Na escola dominical, todo domingo, Priscila não deixa a gente esquecer.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque é mesmo. O salmista escreve esse texto sobre a importância da palavra de Deus e diz o seguinte: a palavra de Deus é que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é que me mostra os obstáculos do caminho. A Bíblia é que impede de você cair nos obstáculos da vida. Você está me entendendo? Você está entendendo? Então não é concebível, não faz o menor sentido você não ter interesse em aprender a palavra de Deus. Não tem o menor sentido. E o apóstolo Paulo, ele faz essa advertência ao seu discípulo Timóteo. Sabe, cuide para que você não deixe os ensinamentos de quem aprendestes. E aí ele continua e diz assim: porque desde a tua meninice, desde quando você era pequeno, desde quando você era menininho, aprendeste a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: sabe por quê? Sabe por que a palavra de Deus é importante para o seu crescimento espiritual? E aí que vem o texto de hoje. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Primeira razão que a Bíblia é importante para você é porque ela é inspirada por Deus, divinamente inspirada. A Bíblia toda é inspirada por Deus. O que significa isso, pastor? Eu vou te dar um exemplo. Quando você lê um livro de Augusto Cury, ali está o pensamento de Augusto Cury. Quando você lê um livro de Raquel de Queiroz, ali está as digitais, a impressão de Raquel de Queiroz. Quando você lê um livro de Érico Veríssimo, ali está o pensamento de Érico Veríssimo a respeito daquele assunto ou daquela história. Mas quando você lê a Bíblia, aqui está a inspiração de Deus, porque aqui os homens escreveram, mas escreveram o que Deus mandou escrever. Os homens escreveram, mas sob a inspiração do Espírito de Deus. E por isso aqui não tem pensamento humano. Entende isso? Aqui não tem a vontade dos escritores. Aqui tem a narrativa de Deus. Por isso ela é divinamente inspirada. Quando você lê a Bíblia Sagrada, quando você aprende texto das Sagradas Escrituras, você está recebendo instruções do próprio Deus. Ela é divinamente inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus. Repete comigo, igreja. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus. Tem algumas pessoas atrás de revelações. Quer uma boa revelação de Deus? Acha aqui. A Bíblia é a revelação de Deus para a vida humana. A Bíblia trata do nascer do bebê. A Bíblia trata do crescimento do menino. A Bíblia trata da juventude, dos moços. A Bíblia trata, da vida adulta, dos compromissos, das decisões que temos que tomar. A Bíblia nos ensina a envelhecer. E a Bíblia garante a vida eterna pós-morte. Bíblia é o livro da vida. É o livro para a vida. Por isso ela é divinamente inspirada. E o apóstolo Paulo instrui ao seu discípulo Timóteo e diz assim: não se aparte dela. Ela é divinamente inspirada. Ela é boa para ensinar. É boa para ensinar. Uma boa parte de servos de Jesus que frequentam a igreja 40, 50 anos, mas estão sempre nanicos.
porque não aprendem a palavra de Deus, porque não se aplicam em aprender a palavra de Deus. Eu tenho acompanhado a vida de pessoas que chegam na igreja, começam a desenvolver a sua vida espiritual, começam a crescer espiritualmente, cresce no conhecimento bíblico, cresce na maturidade, cresce no desenvolvimento das suas habilidades cristãs, porque se aplicam ao estudo da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa base. Igreja, a Bíblia é a nossa base. Você sabe por que tem muitos crentes fracos que tropeçam e caem em toda a barreira da vida? Porque não têm conhecimento da palavra de Deus. Sabe por quê? E tem muita gente que vai atrás de ventos e doutrinas porque não conhece a palavra de Deus, porque não se aprofunda, porque não senta para ouvir a palavra de Deus. Na hora de ouvir a palavra de Deus, está conversando com quem está do lado. Vê se pode gostar disso. Na hora de ouvir a palavra de Deus, vai tomar água, vai no banheiro. Por isso, um dos pilares da reforma é isso: somente as Escrituras. Somente as Escrituras norteiam a nossa vida. Somente as Escrituras dão o rumo e a direção. A gente começa a perceber quando o crente está numa curva declinando na sua vida espiritual. É quando ele abandona os estudos da palavra de Deus. Começa a ficar fraco, começa a pensar bobagem, pensar besteira, começa a desviar a sua vida dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque não tem se aplicado em conhecer a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada, é divinamente inspirada e boa, muito boa, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para dar instruções. O que eu tenho que fazer na minha vida? Qual a melhor decisão? Qual a melhor atitude a ser tomada? Qual o caminho a seguir? A Bíblia te ensina, te orienta. A Bíblia diz assim: tu não tens sabedoria? Peça a Deus que Ele te dá. A tua palavra, Senhor, é mais doce do que o mel no destilhar dos favos. Tua palavra, Senhor, me dá direção. A tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. O que é viva e eficaz? Ela eficaz. O que é um remédio eficaz? Você estava com dor de cabeça, você tomou um remédio, a dor de cabeça não passou. Esse remédio não é eficaz. Ele não produz efeito. Você estava com dor de cabeça, tomou um remédio, passou a dor de cabeça, esse remédio é eficaz. Ele produz efeito na sua vida. Quando o texto sagrado diz, a tua palavra, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela está dizendo assim, ela é viva e produz efeito na tua vida. Ela promove mudanças na tua vida. Promove um ajuste na sua vida. Tua palavra é viva e eficaz. Conserta-te pela palavra de Deus. Acerta-te pela palavra de Deus. E por final, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Verso 17. Vamos ler, igreja, para a gente encerrar nossa reflexão. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Te apega à palavra de Deus, né? Se esforce para isso. E menino, se esforce para, se empenhe
em aprender a palavra de Deus, mais um pouquinho daquilo que você já sabe. Senhoras, estou falando do jovem, né? Agora para as senhoras, se empenhem mais em conhecer a palavra de Deus. Isso vai trazer benefício para você. Isso traz, sabe, segurança, habilidade, traz sabedoria. A palavra de Deus é rica, viu, senhora? Te aplique em aprender mais um pouquinho a palavra de Deus. Homens, varões de Deus, se esforce mais um pouco, sabe? Aprenda mais um pouquinho. Ninguém pode dizer que já está bom de conhecer a Bíblia. É bobagem, é uma ignorância isso. Alguém fala assim, não preciso mais não, já sei tudo que o pastor vai falar. Está se iludindo. A Bíblia é infinita de lições para a nossa vida. Ela é a inspiração de Deus. Então, homens, mulheres, jovens, jovenzinhos, né? As crianças, valeu. Continue crescendo no conhecimento da palavra de Deus, Julita. Para quê? Para que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que toda a igreja seja perfeita. E entenda, perfeita aí é dentro da faixa humana de ser perfeito, né? Nós seres humanos podemos ser perfeitos, sim, dentro das nossas limitações de seres humanos, para que todo ser humano seja perfeito e seja perfeitamente instruído na palavra de Deus. Para quê? Para a boa obra.